Parashat Vayetze. Em Parashat Vayetze, a gente vê no começo que Yaakov Avinu é instruído por sua mãe, Rivka. Ela diz que Esav, depois de todo o episódio da venda da primogenitura, posteriormente quem tinha primogenitura teria o direito a brachá de Yitzhak Avinu, do pai. Então Yaakov pegou essa brachá no final, que foi direcionada a ele, pois ele pegou a Bechorá, a primogenitura. Esav se irritou muito, como a gente viu nesse episódio, e posteriormente a mãe dele, a mãe de Yaakov, Rivka, mandou Yaakov ir para a casa de Lavan, ir para a casa dos parentes dele e pegar uma mulher para se casar. Então ele se casa com a prima dele, Rachel. Acaba que Lavan, o pai, antes dá Leá como filha, e tem todo o enredo da história. E né, nesse caminho que ele saiu de Eretz Kenan, na época era a terra de Israel, na época era Eretz Kenan, era a terra de Kenan, e ele estava indo para Haran. Ele parou 14 anos para estudar na Yeshiva de Ever e Shem, e posteriormente ele foi cumprir essa missão, que foi muito difícil, porque Yaakov Avinu ele teve que lidar com um tipo de pessoa que até então ele não conhecia. Dentro do estudo da Torá existem várias partes, e uma delas é a Masechet Avodah Zarah, que é uma parte da idolatria, que lá tem, né, muitas leis, fala sobre muitas histórias, coisas de feitiçaria, bruxaria. Então acaba que aprende-se tudo, as regras assim, né, escritas, e quando ele chegou nesse local, ele aprendeu na prática, não só Masechet Avodah Zarah, tem outros sábios que também explicam essa parte mais profunda, explicando a dinâmica, né, de jogar magia e fazer uma reza para alguma entidade idólatra, sabe, para que prenda a pessoa e coisas do tipo. Então tem uma explicação muito legal, que acho que é assim, do Rav Menachem Mendel, do Rebbe de Lubavitch, que é uma explicação que me colocou numa reflexão, e agora eu venho passá-la para vocês. É feito o comparativo de Avraham, Yitzhak e Yaakov e seus filhos. Avraham, ele veio de Ur Kasdim, ele veio de um local onde tinha idolatria, ele lutou contra a idolatria, ele chegou a conhecer o que era o mal. Infelizmente, o pai dele no início, Terach, ele era Arachá, ele era Oved Avodah Zarah, ele era idólatra. E com o passar do tempo, depois que aconteceu os eventos, que depois que Avraham destruiu os Psalim, as estátuas, o pai dele, Terach, pegou ele para o rei Nimrod. O rei Nimrod deixou ele preso 10 anos, depois jogou ele no fogo, e nem assim ele se queimou. E no final o irmão dele viu que Avraham não morreu, e ele também resolveu se jogar no fogo, e por acreditar num Deus único, mas ele mais foi pelo irmão do que pela fé real que ele tinha. Então no final foi que ele morreu, né, a gente aprende até uma regra: a pessoa que está certa de que o milagre vai acontecer com ela, o milagre não acontece. Avraham justo pensava que ia morrer, e no fim ele se salvou, e justo por ele ter essa certeza, Hashem operou o milagre e salvou ele. Então a gente vê aqui que Avraham ele conheceu muito do lado mal da força, conheceu esses idólatras de perto, ele viveu na casa de um. E essa é a primeira história, a história de Avraham. Seus filhos foram, posteriormente ele foi para Israel, Eretz Kenan, né, teve a continuação da história, e seus filhos foram Yitzhak e Ishmael. Ishmael foi retirado de casa, pois Sarai Imenu, Sara, ela falou que ela reconheceu, ela viu que Ishmael era uma criança muito perversa, que ela cultuava ídolos assim como a mãe dele, e ele atirava flechas para acertar Yitzhak, e falava que era brincadeira quando ele era pego por ela. Então ela percebeu que era um perigo, era um risco, tanto a parte da idolatria quanto
a índole mesmo dele de fazer esse tipo de brincadeira. Brincadeira não, né? A gente sabe muito bem qual era a intenção. Então ela falou para Abraham expulsar os dois de casa, assim eles foram expulsos. Então aqui a gente vê que Abraham teve um filho que foi o Tzadik, que foi Yitzhak, depois ele foi lá fazer a Akedah, né, que foi o grande teste dele que Hashem deu, fazer o abate do filho, o sacrifício do filho, a Akedah no final não aconteceu. E aqui a gente vê que saiu algo ruim de Abraham, que foi Ismael. Ismael saiu dele e foi expulso. Depois Ismael fez tshuva, mas no final da vida. Mas até aqui a gente viu que a continuação do povo de Israel foi só para Yitzhak. E Yitzhak, ele era considerado Olat Mimah. Olat Mimah é como um sacrifício perfeito. Então ele nem podia sair da terra de Israel. Assim como seu pai Abraham queria sair da terra de Israel, ele saiu da terra de Israel quando teve a fome, quando a fome assolou Eretz Israel. Então ele foi para o Egito e lá ele teve sucesso, né? Teve aquela parte da história que o faraó sequestrou Sará, etc. E então Yitzhak ele queria fazer igual o pai. Quando chegou num ano que tinha muita fome, ele queria ir para o Egito. A Hashem apareceu para ele e falou: não, você não vai para o Egito, porque você é considerado uma Olat Mimah, um sacrifício perfeito. Você não pode sair da terra de Israel, da terra santa. Então, ali onde ele estava, ele foi para a terra dos Filistim, e ali ele ficou, também ele conseguiu, sim, ficar rico. Teve também uma boa parte da história ali, né? O rei dos Filistim, dos filisteus ou palestinos, eles, depende, né, da transliteração, da tradução, da maneira que se lê, parece a mesma coisa, a mesma palavra, eles continuam perturbando a gente até hoje, por mais que seja outro povo. Então ele estava lá, o rei dos filisteus queria pegar a esposa de Yaakov, porque ela era muito bonita, assim como nas outras histórias, e ele ficou com medo, que ele sabia, foi Avimelech, sim, na verdade foi Avimelech, foi o mesmo nome do rei. Então ele queria pegar a esposa de Yaakov, ele percebeu que Yaakov disse que era irmã, ele lembrou da história de Abraham, ele não pegou ela, ele ficou espiando para ver se os dois iam ter algum tipo de contato que demonstrasse que eles são um casal e não irmãos. E sim, ele viu ele cortejando ela, coisa de casal, e ele percebeu, e aí ele ficou assustado, falou: olha, como é que você não me falou que vocês são um casal? E assim ele mandou muitos presentes para Yaakov, e ele percebeu que trouxe muitas bênçãos para aquele local. Desculpa, falei Yaakov, Yitzhak. Trouxe muitas bênçãos para Yitzhak, muitos bens financeiros para ele, e dali ele seguiu a vida. Então por mais que ele teve Yitzhak, ele teve certos contatos com o mundo da impureza, sim, com pessoas transgressoras, pessoas que faziam idolatrias. Ele teve o nível dele de contato, mas no final ele não entrou nisso, ele ficou afastado. Então, quais foram os filhos dele? Yaakov e Esav. Então, o lado ruim dele foi expelido em Esav, e Esav saiu do caminho completamente, e no final ele foi totalmente expulso, sim, ele foi totalmente exilado, e ele não teve nenhuma parte no povo judeu. A oportunidade que ele tinha, ele perdeu, passou para Yaakov. Então a gente vê que Abraham, ele teve 2 filhos, um dele foi o recluso. Yitzhak teve 2 filhos, um deles foi o que foi excluído. E agora a gente vai ver de Yaakov. Então como é que aconteceu com Yaakov? Yaakov, ele foi, né, como a gente começou dizendo, para a casa de Lavan. Ele fugiu de Esav, ele foi para a casa de Lavan em Haran. E lá ele viveu com Lavan durante 14 anos. Então assim que ele chegou lá, Lavan lembrava que Eliezer, quando ele veio para a casa de Betuel, que Lavan estava lá, Betuel é o pai de Lavan, o pai de Sará, o pai de Rivká.
Então veio o servo de Abraham, Eliezer, dar um dinheiro, né, para que se casasse, para que a família aceitasse que Rivka se casasse com Yitzhak, com o filho de Abraham. E assim Eliezer, nessa missão, conseguiu pegar Rivka para ir, sim, com ele, e ela aceitou, ela quis ir, inclusive o Betuel, que é o pai dela, queria impedir. No meio da história ele some ali, tem uma explicação que um anjo matou ele, tirou ele de cena, que ele queria se opor a um percurso da história que tinha que acontecer. E Lavan lembrou dessa época que quando Eliezer chegou, ele chegou com camelos, chegou com braceletes de ouro maciço e piercing que coloca no nariz, coisa da época que usavam muito, e várias outras joias e muitos itens de muito valor. Então Lavan se lembrou disso, e quando ele viu Yaakov chegando, ele falou: minha oportunidade agora. Vou conseguir, vou ficar rico, vai ser agora. Vou dar uma das minhas filhas para ele, e agora que eu estou feito na vida. Ele já era rico, né? Mas o idólatra, a índole do idólatra, ela não tem... É um egocentrismo sem fim, é um materialismo sem fim. Então, quanto mais dinheiro, mais eles estão felizes. Então, ele foi lá, procurou diamante, falou que está escrito que ele abraçou Yaakov, apalpou o cinto dele para perceber se no cinto não estava todo o dinheiro dele, os sacos de joias, de diamantes, as moedas de ouro, cadê tudo? Aí Yaakov explicou para ele, falou: olha, quando eu estava vindo para cá, Elifaz, que é o filho de Esav, veio para querer me matar. Então, eu falei para Elifaz, que Elifaz estudou assim, ele foi aluno de Yaakov durante anos. Falou: como você, Elifaz, vai vir fazer uma coisa dessa com seu Rava, fazer uma coisa dessa comigo, que te ensinei tanto a Torá, você me deve só a Karatatov agradecimento, você vem fazer isso comigo. Elifaz falou assim: meu pai falou para fazer, e eu cumpro a mitzvah de fazer o que meu pai falar, que é o Kibud Avaim. Logo, Yaakov falou: olha, você quer obedecer seu pai até para fazer uma atrocidade? A princípio você não tem que obedecer ele, mas se ainda assim você insistir, a gente faz um acordo. Existem algumas condições que a pessoa é considerada morta. Uma delas é que ela é pobre ao extremo, miserável, não tem o que comer, não tem o que vestir, passa por situações muito difíceis. Pessoa que tem... Isso é quem é considerado morto. Quem é cego também é considerado como se ele não estivesse no mundo. Não é exatamente morto, tem que entender o conceito de morto, que ele não usufrui do mundo. O pobre, ele não usufrui do mundo. O cego, ele também não usufrui. Quais outros? Quem não tem filho, também, se eu não me engano. Bom, não vou falar o que eu não me lembro. Aqui, para o nosso caso, a gente precisa do que é pobre. Então, do que é pobre, dessa maneira, Yaakov tirou todas as suas roupas, deu todos os seus pertences para Elifaz. Falou: olha, pronto, você cumpriu a mitzvah do seu pai, de obedecer seu pai, mesmo que tenha sido de maneira errada, né? Se o pai manda fazer uma transgressão, não é mitzvah escutar ele. Mas aqui no caso, ele era um transgressor, né? Ele só escutou o que o pai dele, que era mais transgressor ainda, falou para ele fazer. E Yaakov falou: quer saber? Não vamos entrar nem em luta, não vamos entrar nem em briga. Toma aqui minhas coisas, fez a tua mitzvah, vai tranquilo. Yaakov não tinha nem roupa para vestir. Então ele entrou no rio, que ele não tinha roupa, até que ele rezou para Hashem. Aí Hashem mandou assim, ele viu um corpo boiando, ele pegou as roupas daquele corpo, e com aquelas roupas ele foi para Lavan. Então Lavan, que ele estava procurando, cadê o dinheiro, cadê as joias, cadê as moedas de ouro? Falou: Lavan, não tenho nada. Eu perdi tudo para ele, dei tudo para ele. Aí Yaakov trabalhou durante um mês para Lavan, para ficar naquela estadia, assim, na estadia que ele ficou lá na casa de Lavan. Ele trabalhou para ele pastoreando o gado. E Lavan perguntou: o que você quer? Aí Yaakov falou: olha, eu quero me casar com a sua filha Rachel. Aí Lavan falou: então trabalha para mim 7 anos. Então a partir dali, Yaakov trabalhou 7 anos e o pagamento dele era modificado. O tempo de trabalho dele era modificado. Lavan sempre tentava tirar melhor, sempre enganar. Sempre aonde que ele ia sair ganhando e o outro ia sair perdendo. Tanto que quando ele foi se casar com Rachel,
depois de 7 anos de trabalho, Lavan deu para ele se casar com Leá. E aí quando ele percebeu isso, ele foi reclamar com Lavan. Lavan falou, não, a filha Behorá, a filha primogênita primeiro. Ele falou, mas você me prometeu Rachel, se você quisesse me dar a primogênita antes, me avisava antes. O acordo foi esse, como é que você mudou o acordo? E fora as outras vezes que Yaakov, no final, quando ele foi pegar o pagamento dele, ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, as ovelhas que nascerem marrons ou com listras marrons vão ser minhas. Ele falou, não, tudo bem, porque ele viu que no rebanho quase que não tinha. Aí Hashem deu bênção e começou a nascer tudo marrom e com listrinha marrom. Aí Lavan falou, não, assim não tá bom para mim. Porque ele percebeu que ele ia sair perdendo, Yaakov ia ganhar tudo. Ele falou, não, agora vamos mudar. Aí Yaakov está falando, então acho que são branquinhas e listra cinza. Não lembro qual que é a cor, é uma malhadinha, marcadinha. Aí Lavan disse, tá bom, então são essas, porque quase não tinha. Lavan ele queria estar sentindo que ele estava enganando, que ele estava ganhando, que ele estava por cima. Então Yaakov, aí posteriormente Lavan falou, não, você então vai se casar com a minha outra filha, Rachel, depois de uma semana, depois do Sheva Brachot. Aí passou uma semana que ele se casou com Leá, aí ele recebeu Rachel e trabalhou mais 7 anos. E aí depois Yaakov queria ir embora, Lavan não deixava, não queria, ficava com Lavan também, engraçado que Lavan significa branco em hebraico. E tem um explicador que diz que esse branco que era o nome dele, na verdade o nome dele não era esse, mas assim chamavam ele. A verdade é que as pessoas da Torá têm vários nomes. Pode ser que assim como o nome dele era Lavan, tinham outros nomes, mas a princípio Lavan é porque ele vestia branco. Então a pessoa que recebeu um nome por um adjetivo, por um modo que se vestia, aparentemente ele não nasceu desse jeito, sim. Então ele vestia roupas 100% brancas, igual cabalista, e botava gorro, botava capuz, botava chapéus, negócios que ele ficava parecendo um mago branco assim, e ele demonstrava sempre que ele era correto, ele era educado, e inclusive ele foi um dos maiores bruxos. Assim, existe até um livro do Rav Shimshon chamado Bilam e Lavan. Na verdade não é esse o nome do livro, mas a cena principal são esses dois, que a gente aprende muito sobre esses dois feiticeiros, esses dois malditos feiticeiros, que eles alcançaram tão baixos níveis que eles entraram para a história por serem quem eles foram. A gente aprende o que não fazer deles, então a gente tem ensinamentos sobre isso. E o Rav Shimshon escreveu um livro desse. E o que aconteceu? Quais foram os filhos que saíram de Yaakov? Foram as 12 tribos. Sim. Qual deles era Rachá? Qual deles era transgressor? Absolutamente nenhum. Por mais que ocorreram polêmicas da venda de Yosef, etc., tem que analisar com a explicação dos sábios da Torá, para a gente saber exatamente qual que foi o argumento e onde eles se embasaram para fazer o que eles fizeram e por que eles estavam corretos e até que ponto eles estavam corretos e por que eles estavam errados. Não é assunto para esse vídeo, só que a gente pode dizer agora que todos os 12 eram tzadikim, eram justos em absoluto. Então, o que Yaakov foi diferente de Yitzhak e Avraham, que nenhum filho dele nasceu rachá, nasceu transgressor e idólatra? A resposta agora chegamos no auge. Essa é a resposta. O vídeo ele foi feito só para esse momento agora. Então a resposta é que Yaakov, por ele ter passado e vivido tanto tempo em um contato tão próximo com um homem tão baixo, tão enganador, tão trapaceiro, tão pilantra, todos os nomes que você quiser chamar, é ele mais um pouco. A gente nem assim vai conseguir definir ele. Todos os nomes de alguém que só quer se dar bem às custas dos outros, é ele. Então Yaakov entendeu como a impureza na prática age, por mais que antes ele sabia, entre aspas, na teoria, né, nos estudos, mas agora ele vivenciou na prática e ele entendeu. Então, quando ele via nos filhos dele algum traço que era relacionado àquilo que ele tinha aprendido, ele já repreendia, ele já cortava e ele não deixava aquilo continuar.
Então, por ele ter vivido dentro desse local obscuro, que também não era só Lavan, era todo Haran, que eram pessoas desse nível, eram pessoas idólatras. Tanto que consideravam nesse local Lavan alguém incrível, consideravam ele maravilhoso. Então, a gente vê que mesmo numa situação tão difícil que Yaakov teve que passar, que ele teve que conviver com Rashá Merushá, com transgressor imundo, o que aconteceu? Ele aprendeu o que não fazer, ele aprendeu quais são os caminhos que a pessoa deve ao máximo evitar e fugir. Ele deve ter escrito um livro só do que não se deve fazer, o que não ser, como não ser um ser humano. E esse livro ele aplicou nos filhos dele. Adivinha como? Corrigindo todos os traços de caráter deles, que ele conseguia perceber e reconhecer no local onde ele viveu, com as experiências pessoais que ele teve. Olha que legal. A gente aprende até mesmo de uma situação ruim, de uma situação nojenta, uma situação que ninguém quer estar, algo de bom. A gente aprende do ladrão o que não fazer. A gente aprende até mesmo a coragem dele. A gente aprende até mesmo a audácia dele. Só que a gente vai usar a audácia e a coragem para assuntos positivos. E a Zut Panim dele e a cara de pau dele de roubar, a gente aprende como algo que a gente nunca deve fazer, nem se aproximar de fazer. Inveja do que o outro tem, roubar, etc. Então fica legal pra caramba esse tema, esse vídeo, esse ensinamento de Parashat Vayetze. Logo no iniciozinho a gente já tem uma pérola maravilhosa, um diamante desse, sobre a vivência de Yaakov e como ele aprendeu de dentro da Tumá, de dentro da impureza, como aplicar na Avodat Hashem dele, como aplicar no serviço divino dele, e deu super certo. Todos os filhos dele serão tzadikim, e todo aquele lado ruim que Yitzhak Avinu e Avraham Avinu tiveram que lesalek, tiveram que expulsar um dos filhos por conta dessa não luta, sabe, interna contra o mal, por mais que sim a gente explicou antes que Avraham veio de um lugar que tinha tumá, que tinha impureza, ele conviveu com idólatras. Só que qual que é a diferença entre Lavan e esses outros? É que Lavan, ele é o auge da idolatria, é o auge do aproveitamento, é o auge de não se preocupar em absoluto com mais ninguém, a não ser ele e os princípios, os desejos do coração e as vontades dele. Nesse nível, nem o pai nem o pai de Avraham era. Terach não era assim. Ele tinha aquela cultura, sim, de idolatria pelo convívio local, aquilo levou ele a ser um idólatra, porém, Terach fez Teshuvá no final dos tempos da vida dele, e ele fez ainda depois o conserto disso em outra encarnação. Isso é história para outro vídeo. Então é isso, fica pra gente o ensinamento. Qualquer pergunta deixa aqui embaixo. Eu vou deixar o link do livro do Rav Shimshon que fala de Bilan e Lavan aqui nos comentários do vídeo.